Precisa ir pra uma festa e não tem ideia de que maquiagem você fazer? Hoje eu vou te ensinar uma maquiagem muito fácil e muito bonita pra você fazer quando você precisar sair pra uma baladinha ou algo mais parecido. Eu vou fazer minha pele, vou preparar minha pele porque aqui já tem vídeo no canal de uma preparação de pele assim mais detalhada pra vocês. Então vou voltar com a pele pronta. E aí, voltei pra te arrasar, tá bom? Voltei pra te arrasar. Aproximei a câmera aqui, tá bom? Não se assusta. Falando de maquiagem pros olhos, antes de qualquer coisa, prepare a pálpebra pra receber a sombra. Então passa o corretivinho aqui, eu vou passar agora. A sombra, ela vai pigmentar muito melhor. E é como se fosse uma tela, né? Você fosse fazer uma pintura aqui, você tem que deixar tudo limpinho, tudo branquinho, certinho pra a sombra aparecer mais. Então, ela vai dar um destaque maior na sombra. Como vocês viram aqui, eu uso dois tipos de marrom. Então, tecnicamente uma sombra bem facinha de fazer. Eu vou vir com um pincel gordinho, ó, desse aqui de esfumar. Ele é bem gordinho. Uma sombra marrom bem clarinha. Eu vou usar esse aqui, ó, da Budurana. É essa sombra aqui. Tá vendo? Ela tem esta, que é mais clarinha. E tem esta, essas duas aqui, que são mais escuras. Essa aqui é como se fosse uma sombra de transição. Eu vou criar o fundo dela pra colocar uma sombra mais escura por cima pra virar aquele degradê bonito. Então, primeiro eu vou começar com essa sombra mais clarinha, depositando ela no cantinho do olho, dando batidinhas. Eu sugiro que você dê batidinhas primeiro, pra a sombra assentar aqui, pigmentar. Porque se eu já vim esfregando, já passando o pincel, não vai pigmentar muito bem a sombra, ela não vai ficar com a cor que ela realmente poderia ficar se eu tivesse, né, passando assim, ó, dando batidinhas. Quando eu quero esfumar a sombra, o que eu faço? Eu venho com o pincel e na bordinha da sombra, com a mão bem levinha, eu venho passando o pincel, dando movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Não esfumo toda a sombra que eu pigmentei, porque deu um trabalho para me pigmentar. Eu vou lá e vou tirar essa sombra, venho com um pouco mais, aí você vai vendo o tanto que você quer. Eu sempre deixo a sombra ficar na cor exata que ela vem na paletinha. Então eu vou pigmentando até ela ficar da cor que tá na paletinha. E depois eu só venho esfumando os cantinhos dela, as bordinhas. Eu trago essa sombra até um pouco mais assim, ó, mais pro meio do olho, tá vendo? Porque aqui eu trago também pro meio do olho. Mas fica tranquilo, se não tiver, não tem problema se você não conseguir chegar. Você não conseguir chegar no meio do olho. É importante a mão tá bem levinha, porque se eu pesar muito a mão, a minha sombra vai marcar. Como tem um produto cremoso aqui na minha pálpebra, ela marca muito mais, entendeu? Tem que ter muito cuidado com esse comecinho. Vou vir com um pincel menorzinho, deixa eu colocar os dois do lado pra você ver a diferença, ó. Ele é mais longo, ele não é tão gordinho. Então, como minha pálpebra é bem, assim, tem um espaço de pálpebra pequeno, eu tenho que tomar muito cuidado com o tamanho do pincel, porque qualquer coisa eu posso ultrapassar a área limite e chegar na sobrancelha. Então, vou vir com o pincel menorzinho. Quanto mais sombras usar, mais transições na sombra, menor o pincel. Então, eu usei um pincel maior para fazer a sombra mais clara e vou usar um pincel menor para fazer a sombra mais escura. Porque essa sombra tem que vir dentro dessa sombra. Calma que vocês vão ver. Peguei a sombra mais escura e vou vir dando batidinhas dentro dessa outra aqui, ó. Batidinhas. Por enquanto eu vou pigmentar. Então eu vou dar algumas batidinhas. E aí, pra esfumar essa sombra, eu faço o quê? Eu venho esfumando a bordinha. Só que essa sombra, ela tem um limite. Ela não pode ultrapassar essa outra sombra que eu passei primeiro.
ela tem que ficar dentro dessa sombra pra dar aquele degradê. Então, eu só vou esfumar um pouquinho mesmo a borda, tá vendo? Pra não chegar muito lá pra cima, que eu vou fazendo movimentos circulares, que eu acho que fica mais fácil. Depois eu volto com esse pincel na bordinha aqui, ó, e vou dando um acabamento, se caso eu sinta que ficou um pouco marcado, ou que ficou assim, não ficou o resultado final esperado. No esfumado é treino. Eu acho que como tudo na maquiagem, fulana tem dom. Ela pode ter dom, mas não é só quem tem dom que consegue fazer, que consegue virar profissional, entendeu? Isso aqui é treino, maquiagem é treino. Vamos lá. E olha só, já acabou a nossa parte do esfumado. Eu vou vir com o pincel língua de gato, porque eu vou colocar um pouco de corretivo nessa área aqui, assim. Eu não vou chegar a fazer um cut, eu só vou iluminar essa área para ela dar um destaque maior. Até aqui no meio, ó. É um pouquinho de corretivo só, não vai exagerar no corretivo, porque às vezes você pode acabar manchando pra lá, porque eu vou vir com a esponjinha só dando uma batidinha assim, ó, pra assentar o corretivo e ele ficar uma transição aqui, ó, não ficar marcado. Vou esfumar esse meio aqui pra ficar mais suave possível, eu não quero nenhuma marcação nesse meio, então eu vou esfumar só um pouquinho. Sem nada, nem peguei sombra não, só tava sujinha mesmo, tá vendo? Nem precisou de muito. Eu vou pegar um cintilante, mais ou menos assim, ó, e vou colocar no meu ponto de luz, no cantinho do olho. Eu acho que esse aqui dá um destaque tão grande no olho, eu acho tão lindo, que eu sempre coloco nas minhas maquiagens. Vou aproveitar e vou pôr um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha pra dar um destaque maior. Dar uma arqueada na sobrancelha. Ó, e já dá uma cara de profissional, né? Agora eu vou vir com esse mesmo pincel língua de gato, vou pegar uma bruma, e aí fica da preferência de você. Se você quer colocar um glitter, aqui pode ser um glitter, pode ser um pigmento. Eu escolhi passar um pigmento. Se você escolher um glitter, tem que ser cola de glitter. Como eu vou usar o pigmento, eu vou usar a bruma só pra molhar o pincel. Eu vou vir depositando esse pigmento aqui, não esfregando, depositando com batidinhas. Se eu esfregar, pode ser que não dê o resultado que a gente queira, viu? Ele vira uma pastinha e não fica legal. Então eu vou vir depositando. Por isso que é importante também o pincel não ficar tão molhado. Nessa partezinha aqui de cima eu vou arrastando um pouquinho pra não ficar aquela marcação de glitter. Vou arrastando um pouquinho pra cá também. Nada de marcação, gente. Eu finalizei ela aqui com um delineado. Se você acha que é muito difícil pra você fazer, não precisa fazer, porque ela fica linda assim também. É só colocar uns cílios e fica lindo. Mas eu vou fazer um delineado aqui, né, porque eu fiz no outro. Antes de terminar, se você não deu like nesse vídeo, para agora e vai dar like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito, ajuda o algoritmo do YouTube a entregar o meu vídeo a mais pessoas, tá bom? Então se você tá gostando do conteúdo, deixa seu like. E aí, você acha que acabou? Não, não acabou ainda. Aqui embaixo, gente, tem que ter sombra, tem que ter um acabamento. Porque é isso aqui que vai dar aquele ar assim de... ela sabe o que tá fazendo. Nossa, que menina profissional. Então aqui eu vou pegar a mesma sombra mais escurinha que eu passei aqui em cima. Pegar um pincel chanfrado, porque eu acho que ele encaixa muito bem aqui pra fazer essa parte. Cuidadinho.
Não precisa pressa, bem rente aos cílios mesmo. Eu vou dar uma leve esfumadinha na bordinha dela, pra não ficar tão marcado. E simplesmente isso. Agora eu vou vir com a minha máscara de cílios, finalizando essa maquiagem. Se você tiver um olho um pouquinho maior do que o meu, pode passar um lápis em preto na linha d'água do olho. E se você quiser aumentar o olhar assim como eu, venha com lápis branco. Nossa, ele super aumenta o olhar, muito lindo. Enquanto a cola de cílio seca, eu vou só passar um lip tint, porque eu não sou muito do batom. Eu amo lip tint, de verdade, eu acho que... Não sei, não fica tão natural, mas eu acho que eu não gosto da sensação do batom na boca. É isso. E vou terminar com um gloss, que eu amo gloss. Olha como os cílios dá outra cara pra maquiagem. Eu sou suspeita pra falar porque eu não faço mais maquiagem. É muito difícil fazer maquiagem e não colocar cílios postiços. Mas esse é o resultado. É uma maquiagem super fácil de fazer. Eu fiz ela em 20 minutos, gente. Fiz essa maquiagem em 20 minutos. Então, ela é muito fácil de fazer. Muito festa, ó, os glitters dela. Acho que fica muito, muito linda. E bem neutra. Combina com qualquer tipo de roupa. Qualquer tipo de roupa mesmo. Então, você pode colocar um macacão preto. Você pode colocar um vestido azul. Você pode colocar qualquer coisa que vai combinar. E é isso. E se você gostou dessa maquiagem, deixa seu like, não esquece de se inscrever no meu canal, não se esquece também de ativar o sininho de notificação, porque todo sábado tem vídeo novo aqui, tá bom? Fui!